Fala galera, então vamos encerrar aí, né, nossas aulas pendentes com o módulo 23, fala sobre urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. E aí basicamente vocês vão ver que todos os outros conceitos que a gente já usou, a gente vai estar incorporando, fazendo uma análise superficial, a verdade é essa, sobre grandes regiões globais, né, América do Sul, Europa, África, e como é que se dá a urbanização atualmente nessas regiões, beleza? Vamos lá. América Latina, tá? Passou por um processo de colonização caracterizado pela intensa concentração de terra e construção de um ordenamento territorial submetido à economia exportadora de bens primários, famoso pacto colonial, né? Como consequência, o desenvolvimento da urbanização foi marcado pelo surgimento de redes em arquipélago, né? Ou seja, isolado. Lembrem que a gente estuda sobre essa questão de redes arquipélagos, né? A economia de arquipélago, exatamente porque durante o processo de colonização, exploração dessas regiões, não só do Brasil, né? A gente tem essa referência do Brasil, mas na América Latina como um todo. Lembrando que o nome é América Latina exatamente, entre outras coisas, porque foram colônias de exploração, né? E aí, pegando o Brasil como referência, essa exploração ela se dava de forma pontual pelo território e muitas vezes de forma isolada, não havia uma integração, né? Isso aí houve essa tentativa de integração, pegando o Brasil como paralelo, mas pós-governo Getúlio Vargas, né? Mais JK, enfim, só para fazer um apanhado aí. A urbanização da região se acelerou e as principais razões foram o processo de industrialização e modernização da base técnica de produção agrícola, desenvolvimento territorial concentrador e excludente, tá? Lembrando que, da mesma forma como a gente começou a falar lá sobre os processos de urbanização estarem atrelados à indústria, e a gente citou a primeira revolução industrial, os países que se desenvolveram industrialmente após a segunda revolução industrial são caracterizados como países de industrialização tardia, tá? E aí a maior parte dos países da América Latina se enquadram nessa situação. Logo, o processo de urbanização ele se deu de forma muito acelerada, muito rápida, devido a esse processo industrial relativamente recente. E aí isso acaba caracterizando, como a gente vê na imagem, o surgimento de N problemas urbanos, como a questão da favelização, né? Que é a questão de moradias construídas de forma irregular, com material mais simples, enfim. E aí essa característica a gente vai ver em toda a América Latina, beleza? Vamos seguir aqui. Urbanização no Sudeste e Sul Asiático. E aí temos algumas características aí. No Sudeste e Sul da Ásia, o fenômeno da urbanização é relativamente mais antigo, devido, em boa parte, às características do processo colonizador europeu na região, tá? As melhorias médico-sanitárias e o acesso a elas permitiram a mais espetacular explosão demográfica tanto no campo como nas cidades. Daí o surgimento posterior de numerosas megacidades na China e na Índia. Não é à toa que são os dois países de maior população do mundo, né? Os únicos dois que têm mais de 1 bilhão de habitantes. E aí, obviamente, por ser importante, ele fala sobre os tigres asiáticos, e aí a gente tem módulos que tratam dos tigres asiáticos de forma isolada, né? Individualizada, devido à sua importância no cenário econômico mundial, que já teve, né? Zonas econômicas especiais, como acontece no litoral da China, né? Onde eram permitidos investimentos de capitais estrangeiros. Lembrem, né? A China ela atua, né, no cenário global como um país de socialismo de mercado, né? É o termo que a gente utiliza. Ideologicamente, a China tem práticas socialistas, porém, para se tornar um país competitivo no cenário global, ele acaba adotando práticas capitalistas dentro do seu território, atraindo indústrias estrangeiras, né, a partir de isenção fiscal, principalmente no litoral leste da China, né? Vai apresentar uma grande concentração do que a gente chama de ZEIs, que são zonas econômicas especiais chinesas, tá? Depois vocês podem se aprofundar nisso aí também, que inclusive está aqui no slide.
As zonas econômicas especiais no litoral do país, onde eram permitidos investimentos de capitais estrangeiros. Na Índia, a aceleração da urbanização é ainda mais recente, após a independência do país em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, né? Seus dirigentes optaram por um modelo de desenvolvimento orientado para o mercado interno e protegido da concorrência externa. Com uma população dessa, fica um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente vai ver que nem tudo são mil maravilhas. Depois, se vocês quiserem, podem se aprofundar um pouquinho também. Urbanização da África. E aí a gente tem, se há uma região em que a urbanização é um fenômeno extremamente recente, essa parte do mundo é a África, tá? Lembrem, o que torna, lá na primeira aula do módulo 22, primeira parte do módulo 22, urbanização. O que proporciona o processo de urbanização? Deslocamento ou crescimento de população das áreas urbanas em relação às áreas rurais. Logo, fica fácil de entender o porquê que na África, de uma forma geral, a urbanização é um fenômeno extremamente recente, tá? Predominantemente, a África, devido à sua limitação tecnológica, né, anos e anos de exploração, que até hoje persiste em várias áreas da África, você vai ter a maior parte da população sendo concentrada nas áreas rurais, né? E aí, com os pequenos avanços, né, industriais principalmente, a gente tem, obviamente, essa região que vai servir como uma região de atração para a população em busca de emprego, de melhor condição de vida, saindo da área rural e indo em busca desses empregos na cidade e na área urbana. Obviamente, devido ao inchaço, né? Assim como aconteceu lá na América Latina, que a gente viu, a África acaba ficando fadada devido à limitação da infraestrutura nas cidades também, que não suportam esse grande contingente populacional, né, essa grande quantidade de pessoas, acaba fazendo com que uma série de problemas relacionados à ocupação da área urbana venha a acontecer, né? E a gente já viu a questão da favelização, a gente pode pontuar a questão de macrocefalia urbana, tá bom? Investimentos chineses, aceleração do fenômeno urbano. No restante da fração subsaariana, subsaariana significa abaixo do Saara. É uma divisão regional que a gente tem na África, tá ok? A fuga para cidades litorâneas, em sua maioria, mostrou-se uma questão de sobrevivência diante dos intensos conflitos e da precariedade socioeconômica do interior. No caso do extremo norte africano, as severas condições climáticas contribuíram para a concentração populacional no litoral, onde as chuvas são mais generosas no inverno e ao longo das principais bacias hidrográficas, como é o caso da Bacia do Nilo. Ou seja, o deslocamento populacional ele não está atrelado na África somente à questão do desenvolvimento industrial e consequente urbano também, né? Está relacionado, entre outras coisas, à questão climática, tá bom? Então, ele cita a questão da fuga de regiões com temperaturas muito elevadas, como uma situação de repulsão, né, da população, e fatores de atração principalmente relacionados à água, né, além do clima, a água, como é a ocupação ao longo do rio Nilo, beleza? Urbanização da América anglo-saxônica, e aí se limita a Canadá e United States of America. Ana que gosta desse meu inglês apurado, né? Depois você comenta aí, me corrige se eu tiver com a pronúncia errada, tá ok? Os Estados Unidos e o Canadá são economias centrais, de modo que experimentaram o processo de urbanização de uma forma mais lenta e gradual. Polos de atração de imigrantes europeus. Lembrem, né? Essa divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina, eu acabei de falar que a América Latina majoritariamente serviu como colônia de exploração. A América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, elas foram basicamente colônia de povoamento. E aí isso aí tem que ficar claro na nossa mente, porque é determinante hoje em dia quando a gente faz uma análise de países desenvolvidos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, enfim, depende do termo que você vai usar, do grau de desenvolvimento desses países devido à forma como eles foram explorados, tá? As populações
de origem europeia migraram para os subúrbios em busca de melhor qualidade de vida. A massificação do automóvel, a expansão das classes médias e a construção de amplas rodovias de acesso a esses subúrbios nos anéis mais externos das grandes cidades explicam esse fenômeno urbano. No Brasil, o fenômeno vem sendo estudado recentemente como fenômeno de autossegregação, cujo exemplo são os bairros condomínios, distantes dos problemas dos grandes centros urbanos. Né? Já é uma verificação do esvaziamento desses centros urbanos devido à baixa qualidade de vida que esses centros urbanos apresentam. Né? Poluição, congestionamento, violência, né? E aí tem muitas pessoas que possuem poder aquisitivo para isso, que tendem a migrar para regiões mais afastadas desses centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. Tá? E aí, na América Anglo-Saxônica, esse movimento é um movimento que já está bem avançado. E eu acho, finalmente, a urbanização europeia. O continente foi o pioneiro no que tange ao fenômeno recente da urbanização impulsionada pelo capitalismo industrial. Em meados do século XVIII, a Revolução Industrial concentrava capitais nas principais cidades euro-norte ocidental e atraía enormes contingentes migratórios. Tá? E aí tem uma notinha aí, megacidades, problemas ou soluções. No período da Guerra Fria, o leste europeu vivenciou sua fase socialista, que deixou marcas importantes no modelo de desenvolvimento urbano. A ausência da lógica capitalista da acumulação permitiu às políticas públicas dos países dessa região um desenvolvimento territorial marcado pela desconcentração dos recursos públicos, conferindo ao desenvolvimento urbano o estabelecimento de redes de cidades mais equilibradas e o menor número de cidades milionárias em tamanho populacional. Basicamente, ele está falando isso porque o conceito de cidades globais ele é relativamente recente. Antigamente, se concebia megacidades, né, como o conceito diz que megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como cidades que, por ter características de atrair uma grande quantidade de população por conta da concentração de infraestrutura, de melhor qualidade de vida. Então, as megacidades elas já eram vistas como cidades mais desenvolvidas numa hierarquia global de cidades, vamos dizer assim. Porém, com o crescimento, né, com um boom de cidades em países em desenvolvimento, que também passam a ser megacidades devido ao tamanho populacional que elas concentram, né, a quantidade de pessoas que se concentram nessas cidades, devido à precariedade, né, da oferta de serviços para abastecer a cidade, a questão da macrocefalia urbana, megacidade acabou sendo considerado um conceito não completo, vamos dizer assim, ou descaracterizado, vamos dizer assim. E foi a partir daí que surgiu o conceito de cidade global, tá? Então, por isso que ele indaga megacidade, problemas ou soluções, porque tem seus prós e seus contras, tá? E aí vamos focar principalmente no fato de que, se uma cidade, por mais pessoas que ela tenha, por maior que seja a população, se a infraestrutura der conta de abastecer, de prestar o serviço correto, adequado à população, ela pode ter o número de habitantes que ela quiser, né? Mas geralmente não é isso que a gente vê, principalmente em países em desenvolvimento. Já em cidades europeias, devido a esse processo de urbanização ter se dado de forma mais lenta e gradual, você tem megacidades, né? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que têm um serviço ok, né? Porque o crescimento urbano ele conseguiu acompanhar esse crescimento populacional, vamos dizer assim. E aí, galera, é isso, tá? A gente encerra aí então esse combo de 3 aulas aí. Me desculpe pelas outras aulas aí, porque eu não consegui editar direito e tal, tá? Mas é aquilo que eu acho que eu falo em aula para vocês. A gente tenta sempre fazer o melhor, apesar das dificuldades, tá? Espero que vocês, principalmente do terceiro ano, tentem também fazer o melhor. Vocês estão chegando num momento bem ímpar da vida de vocês, né? De conclusão de uma fase. Então, assim, levem isso com vocês, né? Sempre tentem dar o melhor de vocês, seja lá o que vocês almejarem fazer na vida de vocês. Tá, beleza? Então eu encerro por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem
pode me perguntar ou aí nos comentários do vídeo ou na sala de aula, tá? Espero que vocês façam uma boa prova aí no final de semana. Segunda-feira tamo junto, valeu? Um abraço e hoje vai dar, não pode faltar, né? Tamo junto.